Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Guaxa Futebol Debate, o canal que foi criado para falar de futebol e seu entorno. Antes de começar aqui a tratar dos assuntos, segundona, né? Quero pedir que você, que já nos conhece, que você deixe o seu like, que faça o seu comentário, que compartilhe. Você que ainda não nos conhece, sugiro que você assista o conteúdo. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, que faça seu comentário, que deixe seu like, que compartilhe. Tudo isso é muito importante para que o canal comece a crescer, comece a ser reconhecido pelo algoritmo do YouTube e comece a levar os nossos vídeos para um maior número de pessoas, tá bom? Bom, segunda-feira, né? Uma segunda-feira bastante complicada para os times de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Dos 4 times, foi um final de semana complicado, ninguém conseguiu se destacar. O time que saiu menos pior foi o São Paulo, que conseguiu empate lá no Ceará. O time que conseguiu, infelizmente, ter uma rodada muito complicada foi o Corinthians, né? Palmeiras, Corinthians e Santos perderam, mas a derrota do Corinthians foi uma derrota realmente muito sofrida. Para o Santos também, né, que perdeu em casa e podia avançar. Para o Palmeiras também, naturalmente, né, mas o Palmeiras vem de uma sequência muito boa e eu considero que no jogo de ontem não foi o Palmeiras que perdeu, foi o Bahia que ganhou. O Bahia, ele conseguiu montar uma estratégia e conseguiu impor aquela estratégia dele. O Palmeiras fez tudo que era possível, né? E a gente sabe, né? Quando o time entrega tudo, a gente não tem o que falar, né? Bom, então, como foi um final de semana complicado, a segunda-feira foi igualmente complicada pelos clubes, né? Que o pessoal começa a trabalhar, tem muita crítica, tem bastante manifestação dos torcedores e tudo mais, né? Bom, vamos lá, né? Como que foi o dia do Santos, né? O Santos, ele acertou a contratação do Kleber Xavier como técnico e o Matheus Bachi. Quem não lembra, o Matheus Bachi é filho do cagão do Tite. É aquele que teve uma caganeira por medo de assumir o Corinthians, né? Acho que pela terceira vez, né? Não assumiu, deixou o filho desempregado e o Matheus Bachi aí, que foi auxiliar do Tite, foi para o Santos e ofereceu aí uma vaguinha aí para o Matheus Bachi, que eles consigam fazer lá um bom trabalho. O César Sampaio seguirá sendo parte integrante da comissão fixa do Peixe, depois de ter sido interino no lugar do demitido, né? Que foi o Caixinha, que infelizmente não deu certo, tá? Lá no Santos ainda, a gente teve um episódio lamentável, um grupo de integrantes de uma torcida organizada, em torno de 100 pessoas, invadiu o CTR Pelé na tarde dessa segunda-feira para cobrar o time pela má campanha no Campeonato Brasileiro. Gente, isso é um absurdo, entendeu? Qual jogador que não quer ganhar? Esse tipo de pressão ajuda em quê? Esse tipo de pressão vai colaborar com o quê? Eu sugiro aos clubes, quando esse pessoal entrar, fecha esses caras e coloca para trabalhar. Porque se esse pessoal foi lá numa segunda-feira, é porque esses caras estão desocupados. Porque uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem que trabalhar, uma pessoa que tem compromisso, que tem responsabilidade, não se presta a isso. Põe esses caras para capinar, põe esses caras para abrir buraco, põe esses caras para poder aparar a grama lá com a boca, entendeu? Porque é um absurdo, entendeu? Os torcedores da organizada chegaram a falar com o elenco e exigiram o maior empenho dos jogadores, o que é um absurdo, né? É um absurdo isso aí, tá? Que isso não pode continuar acontecendo, né? Então o dia do Santos contou com a contratação do novo técnico, que deu tudo certo, mas teve esse lamentável episódio, tá bom? Bom, já no Corinthians, né, o Dorival chegou, né, e tem muito que ser corrigido, né, embora a memória recente mostre que não, mas esse técnico, ele é sensacional. Esse técnico é um dos melhores treinadores do país. Eu tenho certeza que ele vai começar arrumando a defesa, ele vai resgatar o time competitivo e ele vai conseguir dar uma direção para o Corinthians. Eu tenho certeza disso. E ele já chegou falando bem do trabalho do Ramon. E também desejando, né, pedindo que a colaboração de todos os jogadores e também desejando que ele deixe um legado no Corinthians, vai deixar assim com certeza, tá? Porque de novo, vou reafirmar, é um bom treinador. Eu sinceramente, achei que não deveria ter demitido o Ramon.
e o Emiliano lá, o filho dele, né? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho, mas na verdade entre o Ramon e o Dorival, na minha opinião, o Dorival ele é um melhor treinador, né? Então eu acho que mesmo por linhas tortas, o Corinthians acabou indo na direção certa, tá? Bom, a gente está com problemas seríssimos lá no extracampo, né? A reprovação do balanço financeiro, né? Segundo o estatuto, pode ser um motivo de abertura de processo de impeachment, né? Porque o que aconteceu? Opa, mudei aqui. Bom, essa reprovação, ela pode ser entendida como uma gestão temerária ou irregular. E o dirigente tem sérias chances de ser punido, né? Fatalmente vai acontecer, né? Eu não vejo como o Augusto pode se livrar dessa, né? E um papel, algo que o Dorival tem que fazer é conseguir blindar o time contra esses problemas que vai acontecer, fatalmente vai acontecer. O Corinthians vai passar por momentos de maior turbulência, né? Então a gente está torcendo muito para o Dorival acertar esse problema sério lá, né? E ainda do Corinthians, o Corinthians teve um déficit de 987 milhões o ano passado, levando a dívida para 2,5 bilhões. É uma dívida absurda e isso aí tem que ser resolvido o mais rápido possível, né? O Corinthians, vou até voltar aqui, para falar um pouquinho mais do Corinthians, né? Porque o que acontece, meu? O Corinthians, eu sei que é doloroso para a torcida, eu sei que não é o que a torcida quer título, a torcida quer ir para o estádio e ver um bom espetáculo, tendo bons jogadores, né? Tendo momentos ali mesmo de prazer e satisfação. Só que o Corinthians, gente, tem que fechar as portas no sentido de entender que ele vai ter que caminhar com um elenco um pouquinho mais modesto, colocar a casa em ordem, né? Colocar a casa em ordem e começar a caminhar, porque o Corinthians tem condições de se tornar uma potência, né? O Corinthians tem torcida, tem força na mídia e tudo mais, né? Então o que está acontecendo com o Corinthians aí é verdadeiramente inadmissível, né? Bom, em relação ao São Paulo, né? O São Paulo divulgou nessa segunda-feira seu balanço patrimonial referente a 2024. O documento já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, coisa que não foi lá no Corinthians, né? E o clube, ele apresenta um déficit de 287 milhões e uma dívida total de 968 milhões. O balanço mostra também que o São Paulo teve uma arrecadação recorde. Ele arrecadou em 2024 731 milhões, né? Bom, a previsão orçamentária já previa um déficit para 2024, mais de 34 milhões e 900. 34 milhões. No entanto, ele veio numa escala muito maior. Essa previsão de 34,9 veio de 287,6. É muito complicado, extrapolou demais. Bom, já na questão campo, né? O São Paulo ainda não terá o Lucas e não terá o Arboleda no jogo de terça-feira aqui contra o Náutico, né? O que acontece? Eu imagino que a comissão técnica, avaliando que é um jogo que dá para poder não correr o risco de tê-los em campo e prejudicar aí uma recuperação que vem acontecendo com normalidade, né? Então resolveu esperar um pouco mais. Eu acho que está perfeito, é isso mesmo, é necessário preservar. Se por acaso São Paulo ter um revés, eu acredito que não, São Paulo vai conseguir um bom resultado, ele pode na próxima partida entrar com uma equipe, contar tanto com o Lucas quanto com a Arboleda, né? E tudo vai dar certo, né? Bom, em relação ao Palmeiras, né? Só dizendo que o que eu disse ontem, essa derrota do Palmeiras, embora eu tenha lamentado muito, foi a derrota que menos me doeu. Porque uma coisa é quando o time entrega, uma coisa é quando o time produz, uma coisa é quando você vê evolução no time. E a gente sabe que não vai ganhar todas. Então, quando alguém critica o Abel, eu fico impressionado, tentando imaginar o que essa pessoa tem dentro da cabeça. Essa pessoa não tem um cérebro dentro da cabeça. Quando fala fora Abel, quando faz crítica, isso aí, meu, é de uma falta de consciência, é de uma falta de inteligência absurda. Eu não vou mais falar a respeito desse assunto, porque é um assunto que é tão besta, que se eu falar, eu também vou ser besta. Tem certos assuntos que você nem fala, que eles são tão sem noção, eles são
tão sem uma perspectiva que você não fala. Né? Então, eu não vou falar mais a respeito de críticas em relação ao Abel. O que o Abel tem que fazer é continuar o que ele e a equipe dele que são profissionais extraordinários. Né? Então, é isso aí. Bom, já o Mike e o Murilo, eles evoluem e ficam perto do retorno. Né? São duas peças importantes. O Mike, o Murilo é ainda mais importante. Né? O Mike, ali nós temos mais opções ali pela lateral direita, né? Já o Murilo, eu considero que ele é meio que um atleta que ele tem recursos que só ele tem, sabe? A forma com que ele chega no ataque, a forma com que ele se impõe, mesmo o Mikael tendo vindo muito bem e tudo mais, o Mike ainda, o Murilo, na verdade, é uma peça fundamental e que faz uma falta muito grande quando ele não está ali à disposição, tá? Bom, o Palmeiras, é importante o retorno desses jogadores, porque o Palmeiras vai enfrentar agora uma nova maratona fora de casa, com retrospecto. E o Palmeiras, até então, é importante que ele mantenha essa pegada, porque o retrospecto dele em 2025 é impecável. Né? O Palmeiras está invicto nas 3 competições e nos jogos que fez fora dos seus domínios, tá? Então o Palmeiras vai ter agora uma maratona que começa lá no Ceará amanhã, pela Copa do Brasil. Depois ele vai até o Mané Garrincha. Acredito que vai continuar por lá mesmo, né? Já que ele está ali no Nordeste, né? Ele vai continuar lá para enfrentar o Vasco no domingo e ele viaja para cumprir a 4ª rodada da Libertadores contra o Cerro na quarta-feira. Então é uma maratona difícil. A gente está acreditando muito nesse retrospecto, nesses bons resultados que o Palmeiras está conseguindo, porque uma coisa é quando o Palmeiras joga em casa. O adversário, ele já vem com uma estratégia de jogo propondo amarrar ali a frente da área, às vezes chega com 4, 5 homens, com uma contenção na frente, então ele vem num formato de jogo que é muito difícil furar. E quando o Palmeiras vai jogar na casa dos adversários, os adversários não podem ter esse comportamento. Não pode ficar segurando a bola, não pode fazer cera, o goleiro não pode pegar a bola e ficar se esparramando no chão lá e segurando. Se bem que essa regra agora, essa nova regra que ele tem 8 segundos para repor, eu achei interessante. Até os jogos que eu vi, os juízes estão fazendo essa lei prevalecer, né? Então é isso, Palmeiras vem aí e vamos ver o que vai dar, né? Bom, agora eu quero falar com vocês um assunto muito crítico, mas muito mesmo. É algo que toca na moral do brasileiro. É algo que mexe com as nossas tradições. O portal Foot Headline acabou de anunciar que a camisa 2 do Brasil azul vai ser substituída por uma camisa vermelha. Isso é um absurdo por vários aspectos. Primeiro, está substituindo uma camisa que a cor faz parte da nossa cor da nossa bandeira e é uma camisa que começou a ser usada na decisão da Copa de 58 na Suécia. O Brasil vinha usando, né? O Brasil é um país cheio de superstição, né? Então o Brasil vinha usando a camisa amarela na Copa de 58. Né? O Brasil, que teve problemas, perdeu a Copa de 50, perdeu em casa, perdeu a Copa de 54. Quando o Brasil chegou na Copa de 58, estava muito complicado o cenário, mas o Brasil conseguiu vir e conseguiu chegar na final contra a Suécia. Quando chegou no final da Copa contra a Suécia, não podia usar a cor amarela, que é do time da casa. Logo, o Brasil teve que usar o azul. E aí o que aconteceu? Alguém muito inteligente lá da comissão técnica, eu não lembro se foi o técnico, se foi alguém da comissão, propôs utilizar a camisa azul, dizendo que representava a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida e que isso iria representar proteção para o Brasil e o Brasil iria com isso ter mais chance, né? Eu sei como é que é, né? Mais chance de ganhar a Copa. Isso colocou isso na cabeça dos jogadores. Os jogadores, eles vestiram essa camisa, eles sentiram a proteção e foram para campo e fomos pela primeira vez campeão mundial lá em 58. Então, quando vem colocar uma camisa vermelha, hein, gente? É uma camisa vermelha que vai gerar muito problema para o Brasil por vários aspectos, né? A gente sabe que o ano que vem tem Copa do Mundo, ó. O ano que vem tem Copa do Mundo? O ano que vem? O ano que vem tem Copa do Mundo, né?
Você vê, ó, a gente está tão desvinculado da seleção que eu já não sei mais quando tem Copa do Mundo, mas tem eleição. Isso aqui, ó, tem dois aspectos. Você tem a questão da eleição e você tem a questão da Nike, ela querer buscar o faturamento, se capitalizar de todos os jeitos, porque o pessoal começou a usar a camisa amarela, que é da seleção, para referenciar o pessoal da direita. Mas a camisa amarela da seleção não é da direita, é a camisa da seleção. O amarelo é do Brasil, entendeu? Então, a gente está vivendo numa sociedade muito complicada, onde nós temos os seguintes aspectos. Primeiro, tentaram mudar a cor da nossa bandeira. Depois, estão tentando mudar o nosso vocabulário. Vai vendo o que estão tentando fazer, hein? Depois, está tendo uma inversão total de valores. Estão tentando nos convencer que o errado é certo e o que é certo é errado. Estão tentando nos convencer que pegar os nossos impostos que é aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui, ó, é uma compra de supermercado. Essa compra de supermercado, ela saiu R$ 1.200. Desse valor de R$ 1.200, que não tá fácil, né, gente? R$ 400 foi imposto. R$ 1.200 foi a compra, R$ 400 foi imposto. Eu, você, todos os brasileiros, podia trazer muito mais itens no nosso carrinho. Está vindo muito menos para a gente poder pagar imposto. Pagar imposto para o governo convencer a gente que é melhor pegar esse imposto nosso, entregar para os artistas tentar nos convencer que o país está bom. Nos últimos 2 anos, o governo Lula entregou para a Lei Rouanet 34,4 bilhões para poder entregar na mão dos artistas, e os artistas como Ira e vários outros aí, falar que está uma maravilha, que o país está um espetáculo, que não tem violência. Então 34 milhões que poderia ir para a saúde, para a educação, para o transporte, está indo para a mão dos artistas. Isso é um absurdo, é uma inversão de tudo que é possível. É deprimente, tá? Bom, eu acho que não tem mais nem o que falar. Vou até ficar um pouquinho em silêncio aqui, ó, para vocês entenderem o peso dessa camisa aí, ó.